A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, evangelista Anderson Silva, e nós estamos aqui para as nossas lições bíblicas de Escola Bíblica Dominical e nós estamos no segundo trimestre de 2025, onde vamos aprender sobre o tema E o Verbo se fez carne, revista essa comentada pelo pastor Elienay Cabral. Então, quero convidar você a estar conosco aqui para juntos aprendermos a lição de número 2. Mas antes, eu preciso apresentar aqui o livro de João para você, o Evangelho de João, onde foi a lição de número 1. Eu quero apresentar de forma sintética aqui para vocês, de forma resumida e objetiva, porque a primeira lição tinha como propósito apresentar o livro, apresentar como seria esse trimestre. O Evangelho de João, ele tem por autor o próprio João, o apóstolo, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Era um dos 12 discípulos de Jesus e é conhecido como o discípulo amado. Este é o autor do livro do Evangelho de João. A data escrita foi entre 85 a 95 depois de Cristo. O local da escrita, provavelmente escrito em Éfeso, onde João viveu e exerceu seu ministério nos últimos anos da sua vida. Ou seja, João, ele não terminou a sua vida na ilha de Patmos, como alguns pensam, não. Na troca de imperador, ele foi liberado e ele passou o restante da sua vida em Éfeso, e ele então é o único dos apóstolos que teve uma morte natural, porque já foi dito pelo próprio Cristo antecipadamente que convém que este fique. Amém? Qual é o propósito dessa escrita? O propósito é: João escreveu para provar que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo nele, as pessoas tenham a vida eterna. Ele enfatiza a divindade de Cristo e apresenta Jesus como o Verbo eterno que se fez carne. Este evangelho, ele é especial, é um evangelho diferenciado, porque ele tem a sua visão mais para a divindade de Jesus, ele tem a sua visão um tanto também apologética, porque João escreve para defender a divindade de Jesus, porque já havia naquele tempo uma corrente contrária que não aceitava a divindade de Jesus. Então João, ele vem nessa missão de escrever um evangelho para afirmar a divindade de Jesus. O versículo-chave: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Evangelho de João, capítulo 20 e o versículo 31. Então, o propósito, o versículo-chave está aqui, ó. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Embora não esteja aqui inserido, mas nós somos sabedores que no Evangelho de João nós vamos encontrar o texto áureo da Bíblia, João 3,16, um texto altamente famoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá, o Evangelho de João, ele é dividido da seguinte forma: do capítulo 1 ao versículo 18, nós temos o prólogo. O que significa isso? A apresentação do livro do Evangelho de João. E em 18 versículos, você vai conseguir encontrar toda a ideia que o livro tem a apresentar. Então, do capítulo 1, do versículo 1 ao 18, nós temos Jesus é o Verbo de Deus e Criador,
o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Do capítulo 1, do verso 19, ao capítulo 2, verso 11, nós temos o ministério de Jesus. Do capítulo 2, do verso 12, ao capítulo 12, verso 50, nós temos o ministério público de Jesus. Do capítulo 13, do verso 1 ao capítulo 17, ao verso 26, nós temos o ministério privado e instruções ao discípulo. Jesus lavando os pés dos discípulos, a promessa do Espírito Santo, a videira verdadeira, a oração sacerdotal. E nós estamos aqui agora do capítulo 18 ao capítulo 20, nós temos a paixão e ressurreição de Jesus e, por fim, nós temos a reafirmação do chamado de Pedro, capítulo 21, do verso 1 ao 25. Aqui está o nosso esboço do Evangelho de João, um esboço mais completo do Evangelho de João. Amém? Agora nós vamos entrar aqui, então, propriamente dito, na nossa lição de número 2. Lição de número 2. Nós vamos entrar nesta lição. Lição de número 2, que tem por título O Novo Nascimento. Esse é o título da nossa lição de número 2. O texto áureo diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A verdade prática nos diz: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A leitura bíblica em classe, Evangelho de João, capítulo de número 3, do verso 1 ao 9 e o verso 16. Eu gostaria de destacar, dentro da leitura bíblica, o verso de número 7. Não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Não vos maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Com isso, nós queremos dizer que é impossível alguém alcançar a salvação sem passar pela regeneração, pelo novo nascimento. Amém? Vamos adiante. Esta obra pode ser também designada como transformação de vida de dentro para fora, nascimento espiritual ou recriação interior da vida espiritual de uma pessoa. Isso é regeneração. É a palavra-chave da nossa lição. Regeneração. Regeneração é a obra que o Espírito Santo faz na transformação da vida de dentro para fora. Um nascimento espiritual, uma recriação interior da vida espiritual de uma pessoa. Isso é regeneração. A introdução nos diz assim, na lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito Santo. Adicionalmente, destacaremos a importância desta extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Sem dúvida nenhuma, um tema espetacular, um tema maravilhoso. Tema regeneração é um tema poderosíssimo e de grande e de suma importância
e ele vem em um momento muito importante para a história da igreja, pelo tempo que nós estamos vivendo, do venha como está e fique como está. Em um tempo que nós estamos vivendo, faça o que você quiser, porque Deus só quer o seu coração. Esse tema, ele vem em uma hora oportuna, onde Deus, através do nosso pastor Lianai Cabral, vem nos ensinar a importância da regeneração, da verdadeira conversão. Amém? Então vamos juntos, com a ajuda do Espírito Santo, aprender um pouco mais dessa palavra. Nós somos sabedores, no tópico 1, que existe um diálogo aqui entre Jesus e Nicodemos. E quem é Nicodemos, né? Nós somos sabedores que Nicodemos é um fariseu. Ele fazia parte do colégio, né, dos fariseus. Nós somos sabedores também que Nicodemos, ele era membro do Sinédrio, ou seja, um importante grupo de homens que julgava as causas civis e religiosas de Jerusalém. E Nicodemos, ele está dentro deste grupo seleto, desse grupo da alta cúpula, desse grupo importantíssimo. É dito também que Nicodemos, ele é mestre, ele é príncipe dos judeus, é um homem também dotado de conhecimento das Escrituras. A palavra ou o nome Nicodemos é um nome de origem grega e significa, ela divide em duas partes, Nico, que significa conquistador, e demos, que significa povo, ou seja, conquistador do povo. Não há como nós explicarmos a você como esse nome grego surgiu na vida do nosso querido personagem aqui, irmão, discípulo secreto, Nicodemos, nós não sabemos, mas nós temos aí pelo menos um vislumbre, um paralelo, né, a respeito de Timóteo, que ele era filho de pai grego e mãe judia. Possa ser que, por esta razão, Nicodemos tenha ganhado o nome grego, mas é só especulação, amém? É somente especulação. Vamos então, o tópico 1 apresenta então Nicodemos, quem ele é, um fariseu, ele é membro do Sinédrio e ele é uma pessoa importantíssima porque ele é colocado como príncipe dos judeus, ou seja, um homem de muita relevância. Este homem de muita relevância, ele foi atraído a procurar Jesus à noite. E nós vamos ver que muitas pessoas vão dizer que ele foi à noite para não ser visto, foi à noite para não ser exposto. E o nosso comentarista, ele não entra nesse pormenores o porquê ele foi à noite. Mas é importante dizer que a noite era um tempo onde as pessoas elas procuravam o ar fresco para poder pensar, conversar, trocar ideias. Tem essa linha de raciocínio que diz que Nicodemos ele foi à noite para ter ali um tempo a sós com Jesus, porque durante o dia ele era rodeado de multidão. Essa é uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio que se dá por esse encontro da noite. A outra linha de raciocínio é que Nicodemos ele foi à noite porque ele foi escondido dos membros do Sinédrio, ele foi escondido das pessoas para não ser visto pelas pessoas. Ele queria se encontrar com Jesus de forma escondida e secreta. Essas são as ideias que se tem a respeito desse ele foi ter com Jesus de noite. Essas são as ideias que se tem. Vamos lá. O que atraiu Nicodemos a procurar Jesus? Nós somos sabedores que o primeiro milagre que é registrado a respeito do ministério de Jesus foi em um casamento em Caná da Galileia, onde ele transforma a água em vinho. E todas as pessoas importantes
estavam neste casamento, e é dito que Nicodemos também estava nesse casamento, e ele procura Jesus após ver o que ele havia feito nesse casamento. Ele foi atraído pelo milagre, mas ele não conseguiu de forma alguma avançar nessa busca por conhecimento, nessa busca pelo Mestre Jesus, apenas fixando a sua ideia no milagre, porque Jesus vai dar a ele uma palavra de divisor de águas, dizendo: necessário é nascer de novo. Esse é o grande divisor de água. Há muitas pessoas que são atraídas para o Evangelho, são atraídas para Jesus por causa de uma cura, por causa de uma libertação, mas isso não pode ser o fim para a pessoa. Isso, na verdade, é apenas o meio. Às vezes Deus se utiliza destas obras miraculosas de graça e misericórdia na vida do ser humano para mostrar a ele que não é apenas a cura, mas é quem cura, Jesus. Não é apenas a libertação, mas quem liberta. Então todo milagre, toda cura, todo sobrenatural, ele aponta para Jesus. Então nós não devemos jamais, em hipótese nenhuma, servir a Jesus pelo milagre, mas servir a ele, na verdade, porque ele pode fazer muito mais do que curar a carne ou libertar uma vida. Ele pode dar salvação eterna. É essa conversa que Jesus vai ter com Nicodemos. Vamos lá. O tópico 1 e o ponto 2 vai dizer assim: reconhecimento de Jesus, reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. Neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Este interesse também decorre de reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstra que o nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. Então, o primeiro ponto de contato aqui de Nicodemos com Jesus ele diz assim, vejo que és mestres, vejo que és mestre vindo de Deus, enviado de Deus, porque ninguém pode fazer o que você fez se não for através de Deus. Nicodemos reconhece que ele está diante de um homem que tem uma autoridade superior, diferente da autoridade que ele estava acostumado a ver dos homens daquela época, que ensinava, mas Jesus, ele, além de ensinar, ele tinha demonstração de poder. E o nosso comentarista, ele deixa bem claro aqui para nós que havia um desejo genuíno na vida de Nicodemos em querer saber sobre esta nova doutrina, sobre este novo ensinamento. Não foi pergunta capciosa, não foi especulação, mas sim foi um desejo ardente em querer saber mais a respeito deste ensino. É o que o levou ao encontro de Jesus. O ponto 3 diz assim, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. Deixou perplexo Nicodemos na hora que Jesus vai dizer para ele, necessário é nascer da água e do Espírito. E aqui está o grande X da questão. Por quê? Porque as pessoas elas acham que conseguem compreender pelo intelecto, pela inteligência, pela razão, as grandezas de Deus. Não.
Graças te dou, ó Pai, Jesus diz, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos aquele a quem te aprouve, a quem o Senhor quer. Então veja que a conversa de Jesus com Nicodemos e uma simples frase que Jesus lança aqui para ele, deixa ele extremamente confuso, deixa ele em parafusos. Por quê? Porque ele estava acostumado a entender as Escrituras apenas pela letra. O Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39 e 40, vai nos mostrar isso. Eu vou ler esse texto para nós aqui. Evangelho de João, se você quiser marcar essa referência, ela é muito importante. Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo de número 39 e o versículo 40. Vamos lá. Diz assim, ó: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Esta é o encerramento do versículo aí. Não quereis vir a mim para que tenhas vida. Veja bem que esse versículo 39, Jesus está falando a respeito dos escribas, dos fariseus, que eles tinham total conhecimento das Escrituras, eles investigavam a Escritura procurando o Messias, atrás de informações sobre o Messias. Eles sabiam, essa aqui é uma afirmação deles, ó: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Essa é a busca que vocês têm, e são elas que de mim testificam. Porém, eles não queriam a vida. Eles estavam, na verdade, crucificando Cristo, estavam, na verdade, matando aquele que veio para dar a vida a eles. Os judeus estavam desprezando o Salvador, mas eles estavam com a Bíblia na mão, eles liam, estudavam, e quando eles chegaram diante da promessa, diante da realidade da promessa, eles não a reconheceram. Então é interessante dizer que não é apenas ler a Bíblia. Não. Tem muita gente que lê a Bíblia 1, 2, 3, 10, 20, 500 vezes, mas não tem a transformação, não tem a mudança, porque ler a Bíblia apenas por ler, você não vai alcançar uma transformação. É preciso ler submissa ao Espírito Santo, pedindo a Ele que possa abrir os seus olhos, como diz o salmista: tira a venda dos meus olhos para que eu possa contemplar a sua lei. Ou seja, está escrito, mas eu preciso tirar as vendas dos meus olhos e conseguir enxergar a palavra de Deus de uma forma mais profunda, entendendo que ela é a voz de Deus falando comigo. É um certo pastor muito famoso, João Ribes Palharim, ele fez uma oração a Deus dizendo: Deus, me faça enxergar o que está nas entrelinhas da palavra. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: me mostra a vida dentro desse escrito, me mostra a vida dentro desse texto bíblico, não me deixa apenas ler, mas me faça ser tocado, me faça ser transformado, como os discípulos do caminho de Emaús. Porventura o nosso coração não ardia quando ele falava conosco? É sobre isso, é sobre encontrar a vida na palavra de Deus. Não é apenas um mero conhecimento teórico ou até mesmo teológico, mas é ouvir Deus por meio da palavra de Deus. E para isso, você precisa se achegar à palavra de Deus com um coração humilde, se achegar à palavra de Deus, pedindo que o Espírito Santo fale contigo, porque se você ir à Bíblia com um olhar preconceituoso, se você ir à Bíblia com resistência, se você ir até a Bíblia com a mente perturbada, com pensamentos ruins, você não vai conseguir desfrutar a beleza e a vida que há na palavra de Deus. Amém? Então Nicodemos, ele entra em parafuso,
ele entra em colapso porque ele ficou preso numa pergunta de Jesus: necessário vos é nascer de novo. Então vamos adiante, virando a nossa folhinha. O ponto 2 vai dizer assim: o novo nascimento e a obra da regeneração. A palavra regeneração tem origem no termo grego poligênese, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. Veja bem, transformação interior do pecador, ou seja, a mudança ela é de dentro para fora. A mudança não é apenas no visual. Não, esse aqui é o último estado, é o último caso. Existem pessoas que são forçadas a mudarem por fora, né? Porque de julgos, de pressão de alguns líderes, mas a vida dela por dentro não está mudada ainda. Então, a verdadeira mudança, ela é de dentro para fora. É receber um novo coração do Pai, é receber uma nova mente, ou seja, a metanoia, a mudança de pensamento. É isso tudo acontecendo dentro de você para depois ter uma mudança exterior. Eu costumo dizer a respeito da semente. Enquanto a semente ela não jogou ainda o seu broto para fora, muita coisa está acontecendo. Muita mudança está acontecendo. É uma semente jogada ao solo, que ela apodrece no solo, ela se abre e ela vai rompendo as camadas de terra, certo? Até chegar um pequeno galinho em cima do solo. Mas quando chega esse pequeno galinho em cima do solo, ela já tem toda uma estrutura formada para baixo da terra, com raízes, a ponto, se alguém pisar nesse brotinho, se alguém machucar esse brotinho, ele vai tornar a crescer de novo, porque ele já tem toda uma transformação no invisível, criou-se raiz, tem uma base, então ela vai voltar a crescer de novo. Assim é a vida do cristão. Quando ele tem uma mudança interior, quando ele tem essa transformação, quando ele morre para o mundo, quando ele morre para os desejos pecaminosos, ele vai criando raiz, e quando ele aparece, ele já está numa mudança, ele já está estruturado. Eu me lembro que eu levei um moço para o batismo, todo mundo na Kombi, feliz, dia de batismo, e eu preocupado com aquele jovem, porque eu sabia de onde Deus estava tirando ele, e eu fui falar para ele, né? Ô meu jovem, dando aquele conselho, né? É uma nova etapa na sua vida, fica firme, tá? Daniel 12:13, ó, tu porém vai até o fim. Aí ele vira e responde assim para mim: pastor, nunca foi fácil. Ou seja, o jovem já estava com uma estrutura que eu não imaginava. Pastor, nunca foi fácil, pastor. É batalha mesmo, é luta mesmo. Eu sei que não será fácil, eu sei que não será mamão com açúcar, eu sei que será algo que vai exigir muita força, muita dedicação. Quem libera uma palavra dessa, quem fala desta forma, é porque já criou uma raiz, sabe que evangelho não é mar de rosa, evangelho não é Walt Disney, evangelho é vida de renúncia. Ele disse, nunca foi fácil. Então vamos para cima, vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Então veja bem que a regeneração, ela causa toda esta transformação dentro de nós e é um ato divino. É submissão ao Espírito Santo. É deixar ele moldar, é deixar ele trabalhar, é ouvir o não de Deus para que você possa ser transformado e regenerado. Se você continuar com as suas vontades, com os seus caprichos, você nunca vai viver a regeneração. Você tem que se render, dizer, estou em tuas mãos, Jesus. Faz a tua obra na minha vida. E ele vai começar
a moldar a nossa vida. Referindo-se a uma mudança realizada pela graça, ou seja, não somos nós. Lembra-se disso. Você pode trocar de roupa, você pode trocar de calçada, de rua, de casa, mas isso não te dá transformação. Pode mudar de cidade, de endereço. O que dá transformação é a mudança de dentro para fora, e o único que consegue adentrar no nosso coração é o Espírito Santo. É Ele que visita, é Ele que muda, mas tudo isso, quando você diz, eis-me aqui, seja bem-vindo, pode entrar, faz morada, muda minha vida, aí Ele vai trabalhando na nossa vida, amém? Quando é realizada pela graça. Quando o pecador que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Aquele que nascer de novo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É uma condição, é uma condicional. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não tiver o seu coração transformado, a sua vida transformada, não pode. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que fornicava não fornica mais. Ou seja, é uma mudança, é uma transformação. É eis. Nós somos eis. O inimigo pode até nos acusar de alguma coisa, mas temos que lembrar a ele que somos eis. Agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Martinho Lutero conta no seu diário que uma certa vez o diabo apareceu para ele em visão e colocou todos os seus pecados escritos diante dele. E realmente tudo aquilo era verdade, mas só que fazia parte do passado de Martinho Lutero. E Martinho Lutero pegou e falou assim, você esqueceu de algo aí. Claro que a gente está aqui parafraseando, né? Você esqueceu de algo. O sangue de Cristo Jesus me purifica de todo o pecado. Então, lembra-se disso. O inimigo ele vai querer trazer o passado para tentar nos aprisionar. Mas lembra, o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Somos uma nova criatura na pessoa bendita de Jesus Cristo, e não por mérito nosso, por graça, não ação nossa, ação do Espírito Santo de Deus, o Paracleto divino, aquele que está preparando a noiva para o grande encontro. O ponto 2 do tópico 2 diz assim, regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Esse é o grande desafio. E é nesse ponto que o inimigo das nossas almas tenta nos cegar. Que ponto? De nós não reconhecer o nosso pecado. E o segundo ponto, de não reconhecer que temos uma necessidade de Salvador. O inimigo das nossas almas, ele quer nos fazer forte, autossuficiente. Então, quando você vai evangelizar, falar de Jesus para alguém, ele fala, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de igreja, eu não preciso disso. Eu não preciso, isso é para os fracos. E acabam sendo iludidos por essa mensagem satânica e abandonando a grande chance de salvação e de transformação. É isso que acontece. Mas o passo importantíssimo é como Isaías, ele nos conta no seu chamado. Ai de mim, Senhor. Olha só. Ai de mim. Os meus olhos viram o Rei. E eu, que sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. O texto continua dizendo que um anjo voando com uma tenaz
tirou uma brasa do altar e colocou nos lábios de Isaías, e a partir daquele momento os seus lábios foram purificados, e Isaías agora profetiza as nações. Veja bem, irmãos, Isaías reconhece a sua natureza, reconhece o quanto ele é falho e pecador, e quando você reconhece, a graça de Deus se manifesta, o amor de Deus se manifesta. Pedro, ele reconheceu que aquela pesca que estava acontecendo não era fruto da sua habilidade. Ele olha para Jesus e fala: afasta-te de mim, que eu sou pecador. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, não será mais pescador de peixe, rapaz. A partir de hoje, eu estou inaugurando um novo tempo, uma nova história, estou inaugurando um ministério na sua vida. A partir de hoje serás pescador de homens, após reconhecer que aquela maravilha que estava acontecendo não era fruto da sua habilidade, mas era milagre de Deus. Sempre quando há reconhecimento, o próximo passo é a honra. A mulher samaritana na beira do poço, ela num diálogo com Jesus, claro que começou com uma resistência, não querendo ajudar, não querendo dar água para Jesus, mas Jesus insistindo na vida dela, porque ele foi ali para aquele encontro, até o ponto que Jesus faz a pergunta crucial para ela: vai buscar o teu marido. Ela disse: não tenho. Olha, eu não tenho. Jesus disse: isso disseste com verdade, não tenho marido, porque tiveste 5 e que o tem não é seu. A partir daquele momento, uma grande mudança acontece na vida daquela mulher, porque Jesus agora começa a abrir os olhos dela e revelar a ela as grandezas de Deus. Primeira pergunta da mulher é: aonde nós devemos adorar? No monte ou no templo? Jesus diz para ela: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aquela mulher tinha sede de adorar a Jesus. O segundo ponto, ela diz para a mulher: vejo que tu és um profeta, e quando é que vai vir aí o prometido das nações, o Messias? Quando é que vem o Yeshua, o Hamashia? Quando é que ele vem? Eu sou o que falo contigo. Veja bem, queridos, Jesus se revela a ela como Messias, depois do reconhecimento. Então, depois que você reconhece a sua fragilidade, a sua pequenez, o quanto você é falho, o quanto você é errante, o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos errantes, ele se revela na nossa vida. Amém? Então, lembra-se disso, esse ponto é crucial para a regeneração. Não tem como ir para o próximo passo se não houver reconhecimento. O ponto 3 diz assim, o tópico 2 e o subtópico 3, a necessidade da regeneração do pecador. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então isso mostra que há uma grande necessidade de toda a humanidade voltar-se para Deus, e somente Deus ele pode regenerar o homem. O tópico 3 diz assim: os meios da obra da regeneração. Nós já falamos a respeito da pessoa bendita do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo, o conceito nascer da água. Água é símbolo do Espírito Santo, água é símbolo de pureza, de purificação, e isso era subentendido na mente do judeu, porque eles já tinham a tradição de se lavarem, não é verdade? Eles tinham essa tradição de purificação. Havia as talhas de água nas entradas das casas, nas entradas dos lugares de cerimônias. Então essa tradição da água, da limpeza, da purificação, era algo que já estava no subconsciente, no conceito, na cultura do judeu. Então Jesus fala: é necessário nascer da água, é necessário purificação. Aí vocês lembram que Jesus deu a eles um ensinamento: a vocês se preocupa muito em lavar o exterior
do copo, né? E não lavam o interior. Vocês são muito preocupados com a aparência, mas não com o que está dentro. Aí Jesus dá a eles uma palavra, ó, que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então veja bem, eles tinham a ideia da purificação, mas era uma ideia cerimonial, que já se estendia desde o tempo de Moisés. Santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas. Esse santificar aí é um ato cerimonial, onde as pessoas elas se banhavam, trocavam de roupas e esperava até o outro dia, ou seja, das 18 horas até o outro dia, era um tempo de purificação. Até hoje existe isso entre os judeus. Eu tive a oportunidade de estar próximo de alguns amigos que servem e atendem judeus nas embarcações. Eles nos relataram, e isso era de fato verdade, que 18 horas era troca do uniforme, ou seja, você não podia se manter com o uniforme do dia, era um outro tipo de uniforme, era um outro tipo de louça que se apresentava. Então tem essa tradição, esse ritual. E Jesus está dizendo, é necessário vos nascer da água, mas não dessa água que você está acostumado, lavar pé, lavar mão, lavar rosto, mas eu estou falando de uma água diferenciada, de uma água que lava de dentro para fora, purificação. Então, nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àquele que são nascidos do Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 8. A palavra de Deus. Necessário nascer da água e do Espírito. Nós somos sabedores em Efésios capítulo 6 que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Dentro da lista de armadura, nós temos vários elementos que eles apenas compõem a defesa. E o único instrumento de ataque era a espada. E a espada simboliza a palavra de Deus, a espada do Espírito. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da medula, e ela é apta para separar, para discernir, e assim por diante. Nós vamos entender isso lendo o texto bíblico. Eu vou abrir aqui com vocês o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 12. Para não ficar nas minhas palavras, eu posso até falar de forma errada aqui. Eu não quero jamais prejudicar você, querido aluno, professor, que nos dá o seu tempo aí de honra para estar aqui conosco. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vamos lá, 4, 12. Assim está escrito, ó, de forma correta. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a espada, esta é a palavra de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não se purificar, aquele que não se limpar e aquele que não for dirigido, instruído pela palavra de Deus, este não tem condições de ver o reino de Deus. O ponto 3 diz, a vontade soberana de Deus. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. E aqui nós queremos deixar o versículo de João, capítulo 3, versículo 16, que é o último versículo da nossa leitura bíblica em classe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, condicional, para que todo aquele que nele crê
tem a vida eterna. Então veja bem, ele tem um amor imenso, ele fez uma obra grandiosa que é enviar o seu Filho, mas existe uma condição. A condição é para todo aquele que nele crê, não pereça, não vá perecer eternamente, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Então veja bem que a vontade soberana de Deus, que é que todos se cheguem ao arrependimento, tenham salvação, é o plano de Deus é salvar a humanidade, mas ele não obriga ninguém a nada. Ele deixa como direito de escolha para a pessoa. Amém? A conclusão diz assim: a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir dentro dele, realiza nele a obra da regeneração, capacitando-o para enfrentar na sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Meu muito obrigado por sua atenção, por estar aqui conosco. Se esse vídeo está chegando aí a você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, ou a você que esteja distanciado do caminho do Senhor, lembre-se, Deus, ele tem um plano de salvação para a sua vida, ele deseja te salvar. Basta tão somente você crer em Cristo Jesus e deixar com que ele faça habitação em sua vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.